Olá, boa noite, tutores, professor Wilson. Nós vamos dar início à nossa apresentação do trabalho de macroeconomia sobre o modelo ISLM. Eu gostaria de justificar a ausência da participação das colegas Andréia e Daniele, uma vez que o vídeo delas teve um problema no áudio e foi necessário não incluir, então, a participação delas no vídeo. Vamos seguir para a introdução com a nossa colega Adriana. Bom dia, eu sou Adriana Alves de Oliveira, aluna do curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto, do Polo de Conselheiro Lafayette. Nosso trabalho é sobre o modelo ISLM. Eu vou fazer a introdução. O modelo ISLM é uma ferramenta de análise econômica que relaciona no lado IS, investimento e poupança, e no lado LM, demanda e oferta de recursos. Este modelo foi proposto por Hicks e Hansen na década de 1940 e sintetiza em um só conjunto de gráficos o lado real e o monetário da economia. Este modelo recebeu inspiração keynesiana em sua concepção por girar em torno da demanda agregada e da propensão marginal a consumir. Boa noite a todos, meu nome é Ana Silvia de Souza Giorni e venho apresentar o lado IS do modelo. O lado IS procura relacionar os investimentos, caracterizados por novas obras, equipamentos e tecnologias, com a oferta de recursos que possam custeá-los. A oferta de recursos é a poupança nacional, somatório da poupança privada e da poupança do governo. A curva IS, entretanto, retrata bem mais que isso, pois é, na verdade, a própria curva de demanda efetiva. E qual é a forma da curva IS? Cada valor de investimento determina um ponto de equilíbrio entre demanda efetiva e produto. O investimento é somado ao consumo das famílias como se fosse um valor fixo, determinando uma reta para a demanda efetiva com uma inclinação menor do que 45 graus. Essa nova demanda efetiva, que é o somatório do consumo e do investimento, determina efeitos multiplicadores até alcançar um equilíbrio em que a reta de demanda efetiva se cruza com a reta de 45 graus e mostra pelos pontos de equilíbrio que o produto da economia é igual à sua despesa. A curva IS é formada por todos os pontos de equilíbrio de demanda e produto, associados a cada nível de investimento. A curva é desenhada pelos eixos I, que indica a taxa de juros, e Y, que indica o produto, e representa o lugar geométrico onde a economia alcançou o equilíbrio entre demanda e produto. Em seguida, colocarei a imagem do gráfico que representa a curva para vários níveis de investimento. Vocês acabaram de ver a imagem do gráfico que representa a curva para vários níveis de investimento. O gráfico demonstra uma associação entre juros elevados e produto baixo, no ponto A, e entre taxa de juros baixa e produto elevado, no ponto B. Por que razão a curva IS apresenta inclinação descendente, negativa? Partindo do equilíbrio no mercado de bens e serviços, podemos perceber que quando ocorre um aumento da taxa de juros, ocorre uma diminuição do investimento e da procura de bens e serviços, a diminuição na produção e diminuição na oferta do produto. Isso ocorre porque quando as taxas são muito elevadas, nem todos os investimentos têm uma rentabilidade que consiga superá-las. Se os investimentos não conseguem retornar os recursos aplicados com uma taxa maior que a taxa de juros da economia, eles não são viáveis economicamente. O lado LM do modelo. O lado LM relaciona a demanda e a oferta de recursos, no caso de dinheiro. De um lado temos a letra L representando a demanda por liquidez e a letra M representando a oferta de liquidez, ou seja, de moeda. A oferta de moeda M é representada pelo valor dos meios de pagamento colocados
à disposição do público por decisões unilaterais das autoridades monetárias. Inicialmente, a oferta da moeda surge pela emissão de papel-moeda, mas o governo e o Banco Central possuem vários mecanismos para controlar a quantidade de meios de pagamento disponíveis. A oferta de moeda é uma decisão das autoridades econômicas e tende a ser, em cada momento, uma oferta fixa e rígida. A curva LM vai confrontar uma demanda variável por moeda com uma oferta rígida e, como a curva IS, é representada num gráfico que tem o produto no eixo das abscissas e a taxa de juros no eixo das ordenadas. A curva LM é, na verdade, a localização geográfica de pontos na qual temos o equilíbrio da quantidade de moeda para transação e especulação para cada valor de Y. Toda a curva LM terá a forma representada pela figura que mostrarei em seguida. O trecho da curva com menor inclinação, denominado trecho clássico, corresponde à ideia de que nenhuma moeda é mantida para especulação. A parte da curva de maior inclinação, que é denominada de trecho keynesiano, significa que, a partir de certa taxa de juros, seria um péssimo negócio manter a moeda parada, sem rendimentos, apenas para fins especulativos. Por que razão a curva LM apresenta inclinação ascendente? Um aumento de rendimento real provoca um aumento da taxa de juros e a curva é positivamente inclinada. Essa inclinação depende da sensibilidade da procura de moeda ao rendimento e da sensibilidade da procura de moeda à taxa de juros. Vamos apresentar uma utilização prática para o sistema ISLM. Como já vimos, o modelo ISLM ele é uma ferramenta de análise do equilíbrio da economia. Dependendo das condições apresentadas por uma economia em recessão, tanto a política fiscal quanto a política monetária são eficazes para levar a economia até o pleno emprego. Ou seja, depois de identificar os problemas na economia, o governo tem mecanismos para reverter ou tentar reverter a situação. Como uma ação da política monetária, o Banco Central está realizando desde o dia 23 de outubro um plano de intervenção contínua, que consiste em leilões diários de dólares que vai acontecer até o fim do ano. Assim, o Banco Central pode injetar até 60 bilhões de dólares no mercado. Essa é uma tentativa de conter a alta do dólar, pois com mais dólares sendo ofertados, o preço da moeda tende a cair. Outro mecanismo que aconteceu há pouco tempo para tentar aplacar a inflação foi a diminuição dos IPIs dos eletrodomésticos. Meu nome é Solange Gonçalves de Matos Pinto e vou apresentar a conclusão. O aumento da taxa de juros reduz a demanda agregada para um determinado nível de renda, porque uma taxa de juros mais elevada reduz os gastos com investimento. Um aumento na renda aumenta a demanda por moeda. Com a oferta de moeda fixa, a taxa de juros tende a subir para garantir que a demanda por moeda ficará igual à oferta fixa. O modelo ISLM se tornou generalizável, por considerar não somente a situação em que os preços são fixos no curto prazo, como também a situação em que os preços são flexíveis e os juros têm variados graus de importância na condução da economia. O modelo ICLM é uma teoria geral que trata da demanda agregada por bens e serviços.
Além disso, o modelo retrata a possibilidade das famílias reterem moeda com fins especulativos, aguardando melhores momentos para fazerem aplicações com rendimentos maiores do que estão sendo oferecidos no presente.